Um vice-prefeito pode ser apenas um vice, mas ele também pode ter um papel de destaque na administração, especialmente se ele abarcar alguma área estratégica. E foi esse o esforço e o papel de Elcio Batista até agora na gestão de Sarto. E é com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, que a gente conversa no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. O sociólogo Elcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, abarcou para si uma agenda positiva, uma agenda que envolve criatividade. Isso passa pelas bicicletas, passa pelas startups que vêm para a cidade, passa especialmente pelo planejamento, porque ele assumiu durante a gestão Sarto o IPLANFOR, o Instituto de Planejamento de Fortaleza, que incorporou recentemente a rubrica Pesquisa. E aqui comigo no estúdio, Elcio Batista, vice-prefeito, muito bem-vindo. Obrigado, Josélio. É sempre um prazer poder conversar com você, dialogar com você, ainda mais com a referência do Anuário, que é um belo trabalho que apoia o planejamento, né? Seja do setor público, seja do setor privado, seja do terceiro setor. Muito bem. Primeira pergunta, Elcio, é com relação a essa bandeira, vou chamar de bandeira, que você incorporou, né, no seu papel dentro da gestão Sarto. Você focou muito na questão criativa, você reuniu planejadores do mundo inteiro aqui. Queria saber como é que o tempo da política dialoga com o tempo do planejamento, porque o que se planeja nem sempre é por curto prazo, a tempo da próxima eleição. Essa é uma pergunta muito importante, Josélio. De fato, assim, eu tenho uma experiência nessa área de planejamento, já não é de agora, já de algum tempo, né? E a gente tem que olhar sempre, numa democracia, para o tempo chamado da política, o tempo dos governos, né? O tempo dos governos não é o tempo das eleições, o tempo das eleições são 2, 3 meses ali, o tempo dos governos são 4 anos no Brasil, né? E eu tenho o tempo da transformação, da mudança social. O tempo da mudança social, da transformação social, ele só acontece no longo prazo. Ele não acontece nem no tempo da política, que são 3 meses, nem no tempo dos governos, que são 4 anos, né? Por isso que é preciso planejar 20, 30 anos e esse planejamento ser conduzido por técnicos, por pessoas que têm capacidade técnica para fortalecer as capacidades institucionais dos municípios, dos governos estaduais, do governo federal, para fazer com que você tenha uma agenda de mudança social, de transformação urbana que aconteça. É salutar sempre dizer que a democracia ela faz com que o tempo dos governos e a alternância de poder seja um valor da democracia. Você alterna o poder quando os governantes não vão bem, quando um grupo político não vai bem. Isso faz parte da democracia, né? Agora, o tempo, não podemos confundir esse tempo de governos com o tempo do planejamento e da mudança social, que é um tempo de longo prazo. Essas duas coisas precisam dialogar. É por isso que eu sempre digo, não tem problema os governos mudarem, mas a capacidade institucional tem que ser aumentada a cada governo, tem que ser fortalecida a cada governo. E a cada governo, você vem, traz a sua agenda de governo para dialogar com um plano de longo prazo. É assim nos países que deram certo. É assim que deve ser nas cidades como Fortaleza. Por isso que, em 2012, quando eu coordenava o plano de governo Roberto Cláudio, inclusive junto com o Eudoro Santana, a gente prometeu na campanha que ia ter o plano de longo prazo para Fortaleza, que é o Fortaleza 2040. E esse Fortaleza 2040, desde 2016, que ele vem sendo incorporado justamente ao PPA, que é o Plano Plurianual, e cada plano plurianual é incorporado na LDO e na LOA, né, anuais, essas ideias. É por isso que Fortaleza você pode apontar, né, e não só nós aqui no Brasil apontamos, mas fora do Brasil, como é uma cidade que está no processo de transformação acelerada. Justamente por quê? Porque o tempo dos governos ele não está atrapalhando o tempo do planejamento que foi feito. Como é que o Fortaleza 2040 ele dialoga com essa gestão atual? Você falou que ele é, por assim dizer, lido na hora de fazer a LOA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que na prática ele está na mesa de cada secretário? Como é que ele é usado nessa gestão? Lembrando que você bem falou, estava na gênese dele. Ele está na mesa de cada secretário e secretária, ele está na mesa do prefeito, secretário de governo para acompanhar. Ele está na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, linkado com o PPA. E ele, esse ano, inclusive, vai começar um processo, nós já iniciamos, na verdade,
um processo de revisão do Fortaleza 2040, que só vai acabar no próximo ano. Já estava prevista essa revisão? Já estava previsto. A revisão do Fortaleza 2040 deve ser feita a cada 5 anos. Entretanto, por conta da pandemia e tudo, acabou atrasando. E a gente tinha também a revisão do plano diretor para fazer. Então, a gente está aproveitando a oportunidade para fazer a convergência entre o plano diretor, que é de 2009, o Fortaleza 2040, que é 2016. Eles agora vão caminhar ainda mais juntos, vão estar ainda mais integrados, né, com essa revisão. E também por um outro motivo. Agora, o Fortaleza 2040 vai trazer como um eixo transversal, um eixo que dialoga com todos os projetos do Fortaleza 2040, a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global e do impacto na cidade. E, portanto, vai trazer as iniciativas que precisam ser feitas do ponto de vista de planejamento para a gente enfrentar esse desafio na saúde, na educação, na habitação, na assistência social, né? Enfim, em todas as áreas da cidade de Fortaleza. Então, esse processo, Jocélio, ele tem sido fundamental para fazer com que a cidade de Fortaleza ela possa avançar numa série de agendas, né? E possa causar impacto na vida das pessoas, possa aumentar a qualidade de vida aqui na cidade de Fortaleza. Então, está sendo combinado dessa forma e na gestão do Sarto, né, além da revisão do plano diretor e agora a revisão do Fortaleza 2040, você teve o processo de implementação do Fortaleza 2040. A gente herdou do Roberto Cláudio e deu seguimento. Foi incorporado para o ciclo de 4 anos que foi feito no primeiro ano do Sarto, também a incorporação das ideias do Fortaleza 2040. Quero dizer também que existe um site do Instituto de Planejamento de Fortaleza, lá tem o SIGA 2040, que é o SIGA Fortaleza 2040, que você pode acompanhar o andamento dessas ações, né? Uhum. Com relação ainda ao 2040, né, a agenda que ele tem, que é uma agenda macro, ela não pode ser específica, senão seria plano de governo. Como é que é essa sintonia, Elcio, entre as demandas imediatas versus essas grandes linhas que o 2040 traz? Aí eu pergunto, você tocou no ponto, questão ambiental. As questões ambientais estão com mudanças muito bruscas e muito assodadas, né? E aí me vem à cabeça também o seu colega de partido, Eduardo Leite, que lá no Rio Grande do Sul enfrenta muita pressão, porque, por exemplo, alterou legislações. Claro que a alteração não é causador do que houve, mas é uma linha que vai em contraponto a essa preocupação, agenda, né? Então, como é que isso tudo funciona em Fortaleza? Olha, essa é uma ótima pergunta, Jocélio. Aqui, né, o Fortaleza 2040, ele é um plano, um plano que a gente chama, um plano geral de desenvolvimento urbano sustentável, até que a gente está usando o nome de Plataforma de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Mas ele também, desce nos territórios. Para você fazer a governança do plano, Fortaleza foi delimitados 39 territórios na cidade. Nós temos 39 territórios, nós temos 121 bairros e nós temos 12 regionais. Então, o Fortaleza 2040, ele vai do nível do bairro para o nível dos territórios, que são maiores que um bairro, e para as 12 regionais. E depois para a cidade como um todo. Então, isso está integrado e eu tenho um processo permanente que é de escuta desses territórios, para saber as dinâmicas desses territórios e, na medida do possível, ir fomentando novos diagnósticos e medindo o impacto na vida das pessoas dessas ações que são feitas, para que você tenha um processo que se retroalimente permanentemente. Nessa agenda é fundamental o tema do aquecimento global e o impacto dos eventos extremos na cidade de Fortaleza. Por isso que nos últimos 4 anos, o Instituto de Planejamento ele passou a monitorar todas as áreas que estão sofrendo impacto na cidade de Fortaleza, junto com a Defesa Civil, por conta de inundações, que é um dos problemas da cidade, serão inundações. O segundo problema, aumento do nível do mar. Então, a gente está trabalhando justamente com cenários, em parceria com outras instituições, para saber o que vai acontecer se o nível do mar aumentar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, qual é o impacto da cidade. E o terceiro fator de risco da cidade de Fortaleza está relacionado com o aquecimento da cidade, por conta justamente que a tendência, em todos os modelos matemáticos, é de que a cidade de Fortaleza vai ficar mais quente. Portanto, as ilhas de calor na cidade tendem a aumentar. Isso significa que eu tenho que pensar esses 3 riscos: inundação, elevação do nível do mar e ilhas de calor na cidade.
Para enfrentar esses 3 riscos, a gente está trabalhando justamente agora para fazer bons diagnósticos, boas análises, e aí isso vai ser incorporado nas ações que a cidade vai fazer. Algumas das ações para enfrentar esses 3 já estão sendo feitas. Vou lhe dar um exemplo. A questão do Proinfa na cidade de Fortaleza, programa de infraestrutura da cidade, os 2 programas, 1 e 2, serão 1 bilhão e 500 milhões de reais investidos em Fortaleza. Investido em quê? Drenagem, em tetravado, é melhor do que asfalto, melhora a minha qualidade do ar, melhora a qualidade da infiltração no solo das chuvas, né? E calçada. Então, esse é o Proinfa que a gente tem na cidade de Fortaleza. A Avenida Heráclito Graça, também estamos fazendo uma intervenção para diminuir o quê? As inundações naquele ponto específico. Por quê? Porque todos os diagnósticos sempre apresentam aquele ponto como um ponto de estrangulamento que a gente tem na cidade. Existem outros, vou dar o exemplo de um que é um desafio enorme resolver o problema, que é justamente o Lagamar. Por quê? Porque o Lagamar está praticamente abaixo do nível do próprio Rio Cocó, que passa ali do lado. Então isso nos traz um super desafio para o Lagamar e para a Aerolândia, naquela região ali próxima ao Rio Cocó. Mas a gente está trabalhando justamente para identificar melhor o processo que acontece ali, as linhas de drenagem que precisam ser melhoradas e, claro, em algum momento fazer uma intervenção maior. Temos agora, a gente está conseguindo financiamento, o SARTA autorizou o projeto Barras do Mar. É um projeto que vai ser de aproximadamente 300 a 350 milhões de reais para enfrentar justamente uma área sensível, que é as ex do Pirambu, Barra do Ceará, em que a gente precisa ter ali, evitar as ilhas de calor, porque é uma área que praticamente não temos vegetação naquela região. Precisamos fazer todo o processo de qualificação dos piers, tem 12 piers, o SARTA deu autorização e ordem de serviço para o pier 12, que é o primeiro, mas a gente vai até lá o último. E é uma área que a gente precisa ter atenção e faz parte do planejamento por conta da elevação do nível do mar, que pode prejudicar aquela região. Então, veja, tudo isso está sendo pensado para a cidade como um todo, e o planejamento do Fortaleza 2040 vai incorporar nessa revisão todas essas iniciativas e aquilo que precisará ser feito, muito provavelmente até 2050, porque os planos hoje do mundo todo, principalmente relacionado com o aquecimento global, estão indo até 2050. Por quê? Porque 2050 é o prazo dado e assinado por todos os países do mundo relacionado com o Acordo de Paris. Tá. Bom, você tocou no ponto. Ilha de calor, questões urbanas, e aí me vem à cabeça plano diretor, que você mencionou, e a cidade de Fortaleza aprovou a chamada outorga onerosa, que nada mais é do que uma ideia da prefeitura, já da gestão Roberto, que prevê que eu posso fazer um prédio de 50 andares, por exemplo, em detrimento do limite do plano diretor, em nome de um pagamento ao município, que com esse dinheiro diz, olha, com esse dinheiro do prédio do Meireles, eu posso agir no Conjunto Palmeiras, ou seja, é justiça social. Agora entra uma questão, vice, que é exatamente o que eu pergunto ao senhor. E o que é que eu digo para o impacto desses prédios maiores em regiões já tão adensadas, como Fortaleza tem, especialmente no Meireles? Olha, o planejamento urbano, Josélio, é fundamental que a gente atente para algo que é a economia. Eu não posso deslocar, ou eu não posso pensar o planejamento sem atrelar ele à própria economia que existe, seja na cidade, aqui, seja a economia e os marcos econômicos que delimitam os processos de geração de riqueza no mundo todo. Então, você não pode esquecer da economia. A outorga onerosa ela é prevista como um instrumento urbanístico no Estatuto da Cidade, né? A cidade de Fortaleza regulamentou ele em 2015, né? Justamente para quê? Ela aproveita o que o mercado está dizendo. Eu quero construir aqui. Tudo bem, você vai construir, mas eu preciso ter uma mais-valia, um mais-valor daqui, que você vai me pagar, que é a outorga, para você ter esse direito, e eu vou fazer esse investimento lá na periferia, nas áreas mais pobres da cidade, no Janguru Sul, no Conjunto Palmeiras, no Vila Velha, na Messejana, enfim, em todos os bairros que são mais pobres da cidade, e vou investir em quê? Para infraestrutura urbana, para reduzir a desigualdade espacial que eu tenho na cidade. Melhorando aquela infraestrutura que está lá na periferia. Enquanto eu tenho uma estrutura muito boa aqui, eu tenho uma infraestrutura não tão boa na periferia. O que é que eu faço para equilibrar isso? Você vai me pagar uma parte do valor aqui, da terra que você está comprando, e eu vou fazer um investimento aqui.
É um chamado efeito Robin Hood, como se costuma dizer. Bom, a outorga onerosa, ela tem uma relação também, um desejo também com o adensamento da cidade. Em algum momento, ela vai também, e já está trazendo, já tem exemplos na cidade, de investidores que estão utilizando a outorga e que tem uma perspectiva de não ser um apartamento por andar ou 2 por andar, mas ser 3, 4 por andares. O que faz com que você tenha um adensamento maior naquele lugar, né? Se eu tenho um prédio de 50 andares e tem 50 apartamentos, é um nível de adensamento. Se eu tenho 50 andares e eu tenho por andar 4 apartamentos, é outro nível de adensamento. Esse é o desafio que a gente tem na cidade. Mas veja, todas as cidades do mundo passaram por esse desafio e utilizaram esse instrumento em algumas delas e deu certo. Aqui a cidade de Fortaleza está dando muito certo, o outorga onerosa. Eu sou uma pessoa extremamente otimista com os resultados que a gente tem aqui, mas mais do que isso, a gente tem dados que demonstram o quanto isso tem um efeito na economia da cidade, né? É claro que com o passar do tempo, a demanda por um apartamento por andar vai diminuir na cidade. A alta renda vai diminuir, porque ela já está, digamos, já foi atendida pelo mercado. Agora, eu vou ter uma outra demanda, que é o quê? A classe média e um pouco da classe média baixa, que vão também demandar a construção de apartamentos e prédios, e o setor imobiliário vai usar a outorga onerosa para oferecer esses apartamentos numa quantidade maior. Portanto, eu produzo um adensamento da cidade nesse momento. Então, mesmo nesses lugares onde você tem hoje em Fortaleza prédios de 50 andares, lembre-se, alguns deles eram 1, 2 casas, moravam 2 famílias, hoje moram 50. Tá, dentro da lógica de adensar e não espalhar, porque é mais caro também quando a cidade se espalha. A cidade dispersa ela é mais cara e é insustentável. A cidade compacta ela é mais eficiente, ela é mais inclusiva, ela é mais justa, ela gera muito mais comércio e riqueza, ela gera muito mais coesão social e, portanto, confiança e, como resultado, segurança. O problema é que as nossas cidades, isso talvez, Jocélio, se você me perguntar, eu estava discutindo uma vez isso com um antropólogo. E eu também estudei antropologia, fui professor de antropologia. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso imaginário de um país com a extensão do Brasil. Acaba que nossas cidades foram construídas de forma muito dispersa. Enquanto na Europa, por exemplo, por que as cidades na Europa elas são cidades bem compactas já? Embora algumas tenham crescido demais, mas no geral são compactas. Por que são compactas? Porque eles têm pouca terra. Então eles precisam compactar as cidades. Nós aqui, como temos muita terra, à vontade, o nosso imaginário é vamos expandir, vamos expandir. Nós precisamos fazer um movimento inverso, talvez contra esse imaginário, que é criar cidades mais compactas, justamente porque elas serão mais eficientes, mais inclusivas, serão mais seguras, criarão mais coesão social. Então o resultado é muito melhor. A questão talvez seja a seguinte, o modelo de edifício que tem sido erguido, sem fachada ativa, não é? São, como dizem, um peru no pires lá, 4 andares de estacionamento, que o empreendedor não quer fazer para baixo, que é mais caro, e aí você gera a não segurança, não tem gente na rua, porque vai ter um paredão, né? Talvez tenha que ser discutido isso. Claro, né? Esse é outro desafio que a gente tem, né? Principalmente quando a gente está falando da alta renda, em aceitar a fachada ativa. Quando a gente está falando já de outras tipologias de prédios para atender outros grupos sociais, você já tem fachada ativa na cidade. E a cidade de Fortaleza, veja, cada cidade cria a sua própria dinâmica. A cidade de Fortaleza, embora a classe alta, de alta renda, ela não admita ali a fachada ativa nos seus prédios, ou tenha dificuldade dos empreendedores em oferecer e a alta renda aceitar, e eu digo isso que eu converso com todo o mercado imobiliário de Fortaleza, e entendo que eles fazem pesquisa, inclusive de opinião, para saber qual é a demanda que você tem na cidade, mas eu posso dizer, está havendo uma coisa curiosa aqui na Aldeota, no Meireles, que é as esquinas se transformarem em mini mercados. Isso é quase que uma fachada ativa, porque você tem várias esquinas em Fortaleza hoje, que se transformaram o quê? Se não é um restaurante, e ali, ou se não é um restaurante, é um pequeno shopping de rua. Então, isso está se multiplicando nessa área mais rica da cidade de Fortaleza. Tá. Porque é uma boa notícia. Porque, embora não seja em todos os prédios a fachada ativa, é em parte da rua a fachada ativa. Agora, acho que a gente pode evoluir
para além da faixa ativa. Se os empreendedores, e eu tenho discutido isso, se muitos prédios topassem, em alguns deles, retirar, por exemplo, o muro e colocar no lugar do muro, pelo menos o vidro, ou acrílico, ou grades vazadas, isso já ajuda demais. Já tem feito, cidade. né? Alguns têm feito Muitos isso já. têm feito. Bom, eu queria falar de design, né? Você comemorou muito na sua gestão no Implanfor o Fortaleza ter sido listado como uma das capitais do design no mundo. O que é que na prática isso já impactou para esse mercado e o que é que fica de perene desse título obtido naquele momento? Olha, a chancela que a gente recebeu da Unesco foi em 2019, logo veio a pandemia, praticamente não foi feito muita coisa por conta da pandemia. E quando o Sarto assumiu, ele me delegou a responsabilidade na vice-prefeitura de tocar essa agenda de Cidade Mundial do Design. E a gente começou a fazer uma série de iniciativas que foram acordadas com a Unesco, tem um plano de encargos, parecido com o da FIFA, digamos, que a cidade precisa atender. A gente se comprometeu e a gente passou a executar esse plano de encargos na cidade de Fortaleza, com muitas iniciativas e muitas ações. A chancela, inclusive, provavelmente vai ser, esse ano, ela vai ser novamente, a cidade de Fortaleza vai ganhar de novo a chancela. A renovação acontece esse ano? Em 2024. Ou não? Tem uma candidatura recolocada, é isso? A gente vai apresentar de novo a renovação e eu acho que pelo que nós fizemos, será atendido. Jocélio, 3 pontos importantes sobre essa chancela e sobre a cidade de Fortaleza que são fundamentais. Primeiro ponto, nós estamos fomentando a economia criativa. Por que esse ponto é importante para Fortaleza? Porque Fortaleza é uma cidade que está no processo de desindustrialização. A indústria tradicional foi embora de Fortaleza, você sabe disso. Só nesses últimos 4 anos na cidade de Fortaleza foi embora daqui uma das mais antigas indústrias que a gente tinha na cidade. A Guararapes fechou lá. Então, por que fechou? Porque cada vez mais a indústria vai para a região metropolitana, ou então vai para outros estados. E não está ficando mais nas grandes cidades. Isso tem a ver, principalmente, com as mudanças na economia da cidade, tem a ver também com a mudança relacionada com a própria demografia da cidade, às vezes, e tem a ver também com o plano diretor, com as regras que não permitem mais que você tenha indústrias localizadas dentro da cidade. Então, primeira coisa, a cidade está se desindustrializando. Eu tenho que ter uma economia para pôr no lugar. Qual é a economia que vem? A economia criativa. O segundo ponto super importante dessa chancela, a categoria design, ela é uma categoria transversal. Eu trabalho design com música, eu trabalho design com comunicação, isso aqui, ó. Para você fazer essa marca do anuário aqui, você tem que contratar um designer, certo? Então, eu trabalho o design com o artesanato, que nós somos muito bons, então eu aperfeiçoo, melhoro a qualidade do nosso artesanato. Eu trabalho o design com a gastronomia, está cada vez mais a gastronomia incorporando os conhecimentos da área de design. Então é uma linguagem transversal que faz com que a gente possa fomentar não só o design, mas toda a economia criativa e fazer com que Fortaleza se coloque como uma cidade que pode ser comparada a Lisboa, por exemplo, que tem investido muito nisso. Por exemplo, Buenos Aires, por exemplo, que também é uma cidade do design. Então, isso ajuda demais a essa economia criativa e essas outras áreas. Só para fazer uma conexão, José, para você ter uma ideia desse tema da economia criativa com a história da outorga onerosa. Veja bem, esses prédios de 50 andares, você que é um homem de mercado, que é um analista econômico, normalmente um apartamento desse, de 1 por andar, nós estamos falando aí entre 10, que pode chegar até mais de 20 milhões. Mas vamos botar uma média de 12 milhões cada uma dessas unidades. Se você está comprando por 12 milhões, significa que você vai investir de 4 a 6 para mobiliar esse apartamento. Então você vai contratar arquiteto ou arquiteta. Esse arquiteto e arquiteta vai comprar no mercado produtos daqui, talvez de fora, mas principalmente daqui, inclusive de artistas plásticos da cidade, de designers da cidade. Ou seja, então tem uma economia que vem justamente relacionada à economia criativa e a linguagem do design para nós é muito importante, porque fomenta essa economia que a gente quer na cidade. E o terceiro ponto fundamental é que a cidade de Fortaleza tem capital humano que foi investido. Olha, eu estou falando aqui de design, mas veja, quem começou aqui a trabalhar com a economia criativa foi o Paulo Linhares, na época que era secretário de Cultura, e na época eles criaram o IDM, o Instituto Dragão do Mar, para qualificar os nossos jovens, já naquele momento, eu estou falando aqui de 97, 98, 99, 96, 97, 98, 99, já
voltado para essa economia, que o Paulo já vislumbrava que era a economia das cidades contemporâneas, né? Então, eu acho que a gente já tem um acúmulo de formação, a gente já tem um acúmulo de capital humano que vai ajudar nesse processo, não só de disseminar a economia criativa, mas também de fomentar a formação de um capital humano ainda mais qualificado, que pode tornar a cidade de Fortaleza uma referência em nível global. É uma economia limpa, uma indústria limpa, né? Que é o que o mundo inteiro quer. E cá para nós, né? Esse modelo de atrair indústria, pagando salário de chão de fábrica, ele cumpre um papel, porque temos um imenso contingente de pessoas sem muita qualificação. Mas o emprego que agrega é que a gente precisa, né? A Grendene não desenha nada aqui no Ceará. Ela Toda a área produz de marketing, design tudo dela, fora. tudo lá no Rio Grande do Sul. Tudo fora, quer dizer, você vê estratégia conectada de prefeitura com governo ou a política também ela faz essa cisão entre estratégias de Estado e prefeitura? Olha, no que diz respeito, eu acho que é essa área de cultura, eu acho que teve muitos avanços também no governo do estado do Ceará, não só nessa década, se você for imaginar, talvez a área de cultura, ela se conectou muito aqui no Ceará na gestão do Tasso, na gestão do Ciro, né? E eu posso dizer na gestão do Lúcio, e na sequência do Cid, Camila, etc. Ela se conectou muito a uma agenda de turismo também. Ou seja, o Paulo, esse é algo que eu trago o Paulo, mas eu acho que estava presente na visão de muitas outras pessoas, mas o Paulo liderava esse processo, que é o seguinte: sem cultura não tem turismo. Há uma relação direta entre a chamada economia da cultura, que hoje você utiliza economia criativa, economia da cultura, né? Uma série de termos, lá no passado já foi indústria cultural. Né? Para dizer o seguinte: ora, a cultura, ela produz bens simbólicos que são fundamentais para o turismo. Esses bens simbólicos atraem e fomentam essa questão do turismo. É claro que você precisa no turismo ter infraestruturas. Eu preciso ter hotel, eu preciso ter restaurante, eu preciso ter um parque aquático como Beach Park. Você tem estrada, né? Eu preciso de estrada, eu preciso de aeroporto, né? E isso foi feito na década de 90. O eixo do turismo foi um dos vetores de desenvolvimento do governo das mudanças de Tasso e de Ciro. O Prodetur depois, né? Prodetur, por exemplo, foi um belo exemplo em nível nacional, né, para fomentar o turismo. E foi daí, quando o Ceará colocou o turismo como um dos fatores de desenvolvimento, que fez com que a gente explodisse nacionalmente. A década de 90, você se lembra, a gente apareceu para o Brasil. E de lá para cá, claro, esse processo vem sendo aperfeiçoado. Agora temos novos desafios para isso, né? Por quê? Porque eu acho que essa agenda começou a perder espaço, com a agenda de governo. Você com a experiência, a primeira experiência como gestor, você foi da Casa Civil do Governo, chefe de gabinete, agora vice-prefeito, você tem algum fascínio pelo parlamento ou o parlamento não o atrai porque você quer executar? Não, eu não tenho, digamos, predileção nem pelo executivo, nem pelo parlamento, né? Eu acho que os dois cumprem belos papéis. É claro que eu também, ao longo da minha trajetória, fui não só um homem de planejar, mas fui um homem de ação também, de execução. É um jeito sutil de perguntar se você, não sendo candidato a vice, você seria candidato a vereador esse ano. Você não definiu o seu futuro ainda. Olha, ambos os desafios me deixam super orgulhosos, né? Eu acho que você ser vereador da quarta capital do país é um privilégio para poucos, é uma oportunidade que você tem de melhorar a qualificação da relação do parlamento com o executivo e também, claro, você produzir iniciativas, dialogar com o executivo para que as medidas tomadas e as ações tenham mais impacto. Então, os dois lugares me deixam super felizes. Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer, Jocélio, uma pessoa que saiu de Aiuaba, com 7 anos de idade. Nasceu no Paraná, né? Nasci no Paraná. Só nasceu, né? Só nasci, mas fui criado em Aiuaba, no sertão dos Inhamuns, numa pequena propriedade rural. Meu pai, semi-analfabeto, tem 99 anos, está vivo. Minha mãe, semi-analfabeta, tem 88 anos. Eu vim para Fortaleza com o sonho de estudar e me tornar vice-prefeito de Fortaleza. Para mim, isso é motivo de muito orgulho. E isso é motivo também de reconhecimento das oportunidades que eu tive, das pessoas que me ajudaram ao longo dessa trajetória, do esforço que eu fiz. Por isso que eu sou um apaixonado pela cidade. Agora, claro, ser vice-prefeito é motivo de orgulho, de reconhecimento, ser vereador
E se Deus quiser, eu tiver uma oportunidade e o povo me der essa oportunidade, eu quero ser prefeito, governador, quem sabe até presidente. Tá bom. Muito obrigado, Elcio Batista, pela entrevista. Até a próxima. Obrigado, Jocélio. Eu conversei com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, no programa do Anuário que está aqui no canal FDR e também na sua edição impressa luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos. Você pode ler o anuário também na internet gratuitamente, em anuariodoceará.com.br. Você pode ver a coleção completa dos programas do Anuário no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e ainda acompanhar os conteúdos do Anuário pelo nosso Instagram, Anuário do Ceará, ou ainda no Instagram da Fundação Demócrito Rocha, que é Fundação Demócrito Rocha. Até o próximo programa. Tchau!